Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é Kátia, eu sou uma missionária. Nós moramos hoje no Rio de Janeiro. Gabriel é carioca, mas eu sou nordestina, eu sou do Piauí, mas não fui criada no Piauí. Eu fui criada a maior parte da minha vida no Mato Grosso do Sul. E em algum momento da minha vida, Deus me trouxe para o Rio de Janeiro. E nesse vir para o Rio de Janeiro, eu conheci a Cristo, me converti. E eu fiquei de Rio de Janeiro a Mato Grosso do Sul algumas vezes. Tenho conexão com o estado do Mato Grosso do Sul ainda. E, bom, Deus me apresentou, resumidamente eu quero contar como Deus me apresentou o Gabriel. Eu trabalhava no shopping e eu conheci a irmã dele mais velha, Priscila. Nos conhecemos trabalhando no shopping e ela comentou, falando do Gabriel. Ela é uma cristã também e ela falou que o irmão dela estava com um problema, que ele estava distante do Senhor e ele estava vivendo na transexualidade. E nós, como cristãs, né, nós sabemos que isso não é algo que vem de Deus, isso não é a vontade de Deus para as nossas vidas. E foi quando eu comecei a orar pelo Gabriel, antes mesmo de conhecê-lo. Eu trabalhava em uma consagração numa igreja e eu sentia de Deus de orar por ele. Eu subia ao monte junto com as pessoas da igreja, não conhecia ainda. Eu orava por ele porque eu sentia de orar pela Priscila, a irmã dele, que de vez em quando contava alguma situação do Gabriel e tocava no meu coração. Deus me tocava para que eu orasse por ele, para que ele pudesse encontrar a verdade, para que ele pudesse encontrar Cristo. E não lembro exatamente o período, o tempo, mas eu acabei conhecendo o Gabriel. Em um dia eu fui ministrar na igreja da irmã dele e eu passei uma tarde na casa deles e eu conheci o Gabriel. O Gabriel, ele tinha uma aparência, ele era um transexual e o Senhor me deu uma palavra profética, eu entreguei para ele. Na época ele era ateu, ele não gostou muito. Foi até engraçado assim. E depois passamos, eu creio que um ano sem se ver. Continuei trabalhando no shopping. Depois Deus me levou de volta ao Mato Grosso do Sul. E lá no Mato Grosso do Sul, em alguns momentos, o Senhor me incomodava e eu orava pelo Gabriel, mesmo sem ter contato com ele, sem saber da vida dele, sem saber como ele estava, mas por lembrar da irmã, por gostar da irmã dele, por amá-la como uma irmã em Cristo, como uma amiga, eu lembrava de interceder pelo Gabriel. Mas isso era obra do Espírito Santo. E passado-se um ano e pouco, eu voltei ao Rio de Janeiro e encontrei o Gabriel. E esse encontro foi um encontro diferente, porque a primeira vez nós não trocamos ideias, não falamos de nada. Eu só entreguei algo profético, algo da parte de Deus, que o Senhor não tinha aquilo para ele e tudo mais, enfim. E passando esse um ano, a gente se encontrou novamente. Mais uma vez eu fui visitar a Priscila, fui na casa deles. E o Gabriel tinha recém feito uma cirurgia. Ele estava mais fragilizado emocionalmente, então eu pude ter mais contato com ele no sentido emocional. Convivi com algumas pessoas nesse período antes de ir para a casa do Gabriel novamente, de reencontrá-lo. Eu convivi com algumas pessoas que viviam na homossexualidade, alguns rapazes que estavam na transexualidade também. E tive oportunidade de evangelizar pessoas assim. Eu creio que Deus, nesse período de distância da profecia que eu entreguei para o Gabriel, demorou um ano até reencontrá-lo novamente. Eu creio que Deus me deu um pouco mais de maturidade em lidar com pessoas que vivem nessa situação, nessa circunstância. Às vezes pensamos que as pessoas simplesmente têm que ouvir de goela abaixo que nós temos de Deus para entregar para elas. E pode ser que na primeira vez, quando eu encontrei o Gabriel, eu entreguei uma profecia talvez um pouco despreparada, não tendo cuidado com a pessoa dele. Eu confesso isso porque ele foi um pouco resistente. Apesar dele ser uma pessoa, ele era um ateu, e eu não tive muito um cuidado de tentar me aproximar mais amigavelmente dele. Eu só quis me aproximar mesmo como uma profetisa, como uma ministra, e não como uma amiga com um amigo. Eu fui uma pessoa mais distante dele. Pode ser que isso tenha sido o plano de Deus, mas eu trago para mim que nós precisamos ter mais cuidado e mais sabedoria em falar com as pessoas, ainda que seja uma profecia, que seja uma palavra, uma revelação, um sonho, uma visão. Nós, como ministros, temos que ter um cuidado, porque é algo espiritual, com uma pessoa que não tem acesso às coisas espirituais, não tem discernimento espiritual. Então precisamos aprender a introduzir essa pessoa ao nosso meio, para que ela entenda a mensagem e que ela não venha ser também resistente àquilo que a gente está levando. E nesse período que eu entreguei a profecia, me distanciei, voltei ao Mato Grosso do Sul e depois voltei ao Rio de Janeiro, eu tive contato com algumas pessoas, né, da área LGBTQIAP+. Então,
eu creio que o Espírito Santo me deu mais maturidade em relacionamento com pessoas que estão nesse meio. E quando eu encontrei o Gabriel novamente, eu tive uma preocupação em saber como ele estava, em abraçá-lo, em ser mais cuidadosa, mais criteriosa com as palavras que eu iria escolher. Bom, resumindo tudo isso, eu estava na casa de uma pessoa aqui no Rio, porque eu não tinha mais casa aqui. Eu estava na casa de uma irmã em Cristo e aconteceu uma circunstância que eu não pude mais ficar na casa dela. E nessa visita que eu fui visitar a casa do Gabriel, a irmã do Gabriel, como que eu posso explicar? Eu acabei ficando na casa deles, né? Deus me movimentou e me colocou dentro da casa do Gabriel e eu morei lá durante 9 meses. Mas tudo aquilo foi um propósito de Deus para que Gabriel tivesse acesso às coisas do Senhor, do reino, para que ele pudesse entender que Deus tinha uma obra na vida dele. Na vida do Gabriel aconteceu assim, eu não sei na vida de outras pessoas, na sua vida que quer vir a Jesus Cristo, que quer conhecer a Cristo. Eu não sei como Deus vai fazer para te resgatar, mas ele sempre tem um plano para resgatar um filho seu. E na vida do Gabriel foi assim, nossa história tinha que ser assim. Eu fui morar na casa deles, né? Eu como missionária, que não tem casa, não tem para onde ir, entre aspas, né? Porque a gente que serve a Cristo sempre tem um lugar para colocar na nossa cabeça. Deus providenciou a casa deles. E nesse período de 9 meses que eu morei lá, foi o período que começou a pandemia, o Covid-19. Eu entrei na casa deles em fevereiro, o Covid começou, se eu não me engano, foi em março, abril, algo assim. E nós passamos vários momentos, várias oportunidades juntas. Como não podia ter aglomeração, ninguém podia ficar perto de ninguém, então foi sempre muito eu e o Gabriel muito junto, falando das coisas de Deus, falando do reino, Deus preparando o coração dele. Como ele não podia também estar perto de outras pessoas da sua convivência, né, pessoas que o apoiavam na sua decisão de ser uma mulher transexual, ele não tinha como fugir, então ele não tinha como alimentar o que estava sendo alimentado anteriormente na vida dele, né? As questões de gênero, de sexualidade, aquilo que ele estava vivendo, não tinha mais como ser alimentado porque todo mundo estava se isolando, todo mundo estava com medo da Covid-19. E o Senhor, nesse período, me colocou na casa do Gabriel, como o Gabriel acabou de falar. Deus preparou tudo, até a Covid-19 cooperou para o nosso bem. E nesse período ficamos muito próximos, ficamos muito amigos. Deus também... Sim, Deus me levava em alguns lugares para ministrar a palavra, em algumas igrejas que não tinham fechado as portas, porque muitas igrejas fecharam as portas, não tinham mais cultos. As pessoas, até os irmãos em Cristo, ficaram com medo de se reunir nas suas assembleias. Mas o Senhor, Ele preparava lugares para eu ir mesmo assim pregar. O Gabriel começou a me acompanhar. Tinha muito tempo que ele não ia numa igreja, eu acho que tinha 6 ou 7 anos. E nesse período ele voltou a entrar em igreja, o ateísmo começou a cair por terra. Deus começou a falar com o Gabriel de uma forma que ele percebia, ele sabia que era o próprio Deus. O fato de eu estar na casa dele, como uma missionária, uma serva do Senhor, isso falava muito ao coração dele. Ele entendia que Deus tinha algo na vida dele e que ele não podia estar avançando muito nisso. Mas ainda assim, o Gabriel era resistente. Ele não aceitou Jesus de rápido, ele não quis mudar a vida rapidamente, até porque isso é muito difícil. E uma das coisas que eu glorifico a Deus na vida do Gabriel, e para mim foi muito difícil assim lidar com isso, porque eu me sentia cansada. Eu não entendia o porquê eu estava com aquele rapaz naquela casa, com aquela família. Para mim era algo que eu me confrontava muito, mas eu estava ali em pura obediência ao Espírito Santo. Foi muito difícil morar na casa de pessoas aleatórias, né? Porque eu não convivia com essas pessoas. Por mais que eu fosse amiga da Priscila, da irmã dele, eram pessoas estranhas, eram pessoas que não eram a minha família, não eram parentes. Então, é difícil você, do nada, cair de paraquedas na casa de alguém, mudar toda a sua rotina. E aconteceu isso. Na época, eu fiquei sem trabalhar, fiquei preocupada. Deus, como vão vir os recursos financeiros? Mas Deus me enviou. E eu quero dizer para quem tem o desejo de ser um missionário, quando Deus, Ele tem algo para você, quando Deus tem uma obra na sua vida, não vai te faltar nada. Deus, Ele vai preparar tudo. E Deus foi cuidando de mim em detalhes. Nós vimos muitos milagres. Deus se manifestava de maneiras extraordinárias. Era provisão, eram ofertas, eram cestas básicas.
nós vimos a glória de Deus de formas assim extraordinárias, que se a gente ficar contando em um vídeo o que Deus tem feito, detalhes por detalhes, esse vídeo vai durar acho que mais 10 horas, porque sem sombra de dúvidas, nós vimos muitos milagres. E até os milagres que nós vimos naquele tempo, que foi o período onde Deus queria se manifestar para o Gabriel, foram milagres necessários, porque ele precisava ver a glória, o poder e a manifestação de Deus. Ele precisava saber que existia um Deus que supre as necessidades, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que perdoa, um Deus que tira alguém lá de um outro estado e traz para o outro estado para simplesmente salvar a vida dele. Sim. Antes de voltar para o Mato Grosso do Sul, quando eu estava aqui morando no Rio de Janeiro, o Senhor me pediu, ele falou que eu precisava voltar ao Mato Grosso do Sul e ele me pediu para sair do meu emprego. E eu saí do meu emprego, era em outubro de 2019, Gabriel? 2019. E voltei ao Mato Grosso do Sul. Eu fiquei uns meses lá, pouco tempo. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, o Senhor disse para mim, antes de voltar ao Rio de Janeiro do Mato Grosso do Sul, o Senhor falou para mim assim, volta para o Rio de Janeiro porque tem pessoas que precisam do que você tem. E eu cheguei no Rio de Janeiro em janeiro de 2020, antes da Covid-19. Então... Fechou a porta lá também, né? Não, foram várias coisas, você vai me confundir, não vai dar certo. O Gabriel tá querendo me confundir, então... Pode seguir, vai. E eu cheguei no Rio de Janeiro em janeiro de 2020, a Covid-19 começou em março, abril, se eu não me engano. Em fevereiro eu já estava na casa dele, então tudo cooperou para o bem. Eu saí do emprego, mas Deus continuou cuidando de mim. Deus trabalhou também na casa do Gabriel, na família dele. Trouxe pessoas que estavam distantes dos caminhos do Senhor para perto também. Há muitos anos não conviviam mais com o Senhor. Viram Deus transformar a vida dele de perto. Voltando ao assunto do Gabriel ser resistente. Para mim foi muito difícil lidar com uma pessoa que é de um contexto completamente diferente do meu, uma história diferente, pensamentos completamente diferentes. Foi muito difícil, mas Deus também me ensinou muitas coisas nesse período. Me ensinou a ser mais amável, mais compreensiva, me ensinou a ser mais humilde, mais santa, me ensinou que todos têm direito à salvação, me ensinou a lidar com pessoas que são diferentes de mim, sejam elas religiosas ou não, pessoas com o mesmo comportamento que o meu ou não. E eu vi que eu precisava mudar muitas coisas na minha vida, mesmo servindo a Cristo e mesmo tendo coisas de Deus para oferecer para as pessoas. Eu tinha muito de Deus para oferecer para o Gabriel, mas mesmo ele perdido, mesmo ele em caminhos que não agradavam o Senhor, Deus tinha muito para me ensinar através da vida dele. E uma coisa muito bonita que Deus fez em nossas vidas foi a amizade. Mesmo eu sendo ministra, missionária, conhecendo líderes espirituais, pastores, irmãos em Cristo, eu não sou uma pessoa muito, como eu posso dizer, eu não sou uma pessoa que confia muito nas pessoas, que chama muito para perto. Eu levo a mensagem, levo a palavra, mas eu sou muito reservada. E nesse período começou a nascer uma amizade muito grande entre a gente. Então os meus melhores amigos não eram pastores, missionários, evangelistas. O meu melhor amigo foi um rapaz que estava vivendo na transexualidade. E mesmo ele não querendo Jesus naquele momento, ou não conseguindo ficar com Jesus, porque eu acho que não é que ele não quisesse Jesus, eu acho que ele não conseguia enxergar que ele poderia servir a Jesus de uma forma diferente, não como uma mulher transexual, mas como um homem. Ele tinha um conflito muito grande dentro dele. Então, uma das coisas que Deus colocou em nossos corações foi a amizade, foi a confiança. E mesmo o Gabriel estando naquela condição de mulher transexual, querendo viver aquela história, ele me passava muita confiança e eu tinha uma confiança muito grande nele. Ele se tornou o meu melhor amigo. E nós tínhamos muitas convivências juntos, assim, de amizade. Eu contava o que acontecia na igreja para ele, contava de coisas espirituais para ele. Ele sempre foi muito aberto, gostava de ouvir. E o Espírito Santo foi trabalhando no coração dele e no meu coração. Até que em um momento, eu espero que não fique muito confuso para todo mundo o testemunho, mas eu vou
tentar contar resumidamente, de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma que edifique você e de uma forma que você veja a glória de Deus, mas também de uma forma muito simples. Deus começou a colocar no meu coração um sentimento de amor por ele. E eu fiquei confusa com aquilo. Eu ficava assim, mas tá, eu amo o Gabriel, mas eu amo como amigo. Não, eu amo como uma alma. E depois, em algum momento, eu não entendia por que eu gostava dele. E eu comecei a orar e falar com Deus. Passou-se meses, passaram-se anos. E 1 ano, 2 anos. E já no segundo ano que eu estava convivendo com ele, meu Deus, mas por que esse garoto não sai da minha vida? Gabriel se arrependeu em algum momento, se converteu, se batizou nas águas. Deus batizou ele com o Espírito Santo. Ele estava caminhando como um cristão já. E eu não entendia o porquê Deus não afastava a gente. E isso me deixava muito confusa. E eu pedia a Deus, eu falava a Deus, tirei esse sentimento do meu coração. Se eu gosto dele, o Senhor vai tirar esse sentimento do meu coração. Eu orava, eu jejuava, eu chorava, mas nada acontecia. Parece que eu gostava dele mais ainda. E para quem é religioso pode se escandalizar com isso, mas quando eu percebi que gostava do Gabriel, eu comecei a gostar dele, não foi quando ele mudou de veste, ele usou roupa de homem, ou quando ele parecia ser masculino. Eu me apaixonei por ele, ele ainda estava nesse processo de transexualidade, ele ainda tinha uma aparência feminina, ele ainda tomava os hormônios e eu tinha um sentimento por ele que eu não tinha tido por ninguém. E eu me converti há 8 anos atrás, 8, 9 anos, e desde que eu me converti até o momento de agora, eu não tinha me relacionado com ninguém. E eu tinha colocado no meu coração que a pessoa que eu iria me apaixonar, que eu iria gostar, seria o homem que eu iria me casar. Eu coloquei isso no meu coração. E eu tinha medo de gostar dele, do Gabriel, porque se eu gostasse dele, eu não sei, né? Estranho, perigoso, não era uma coisa que poderia dar certo. Como eu vou me relacionar com um rapaz que está na transexualidade? E eu tinha medo de ficar sofrendo, porque eu tinha medo dele não querer Jesus. E eu tinha medo de perder também, porque eu não queria perdê-lo, porque eu já estava o amando, apaixonada. Eu não sei qual é a palavra que se diz. Eu acho que paixão é uma palavra muito fraca para o que eu senti por ele, porque a paixão não suporta muita coisa, mas o amor suporta muita coisa. E tem coisas que nós não vamos falar em vídeo, que nós passamos, mas passamos por muitas dificuldades espirituais, emocionais. Passamos por muitos processos difíceis até o dia de hoje, até conseguirmos casar. Muitas pessoas, mundo espiritual se levantou de forma terrível para que a gente se afastasse. Aconteceram vários problemas, mas ainda assim o amor estava ali. Porque a palavra do Senhor diz que o amor tudo suporta. O amor tudo espera, o amor é paciente. Então, não só eu amava o Gabriel, mas ele também me amava. Mas a gente não falava de sentimento, não falávamos de nada, porque o único propósito, o único foco era ganhar a vida dele para Jesus e ajudá-lo a permanecer em paz com Cristo. Então, a minha maior preocupação era não perder a alma do Gabriel. E eu glorifico a Jesus Cristo, que Deus tem propósito que a gente não entende. Eu quero dizer para você que tem um filho nessa situação, ou você que tem um amigo nessa situação como essa, você que está vendo o mundo ficar de cabeça para baixo, ou você mesmo que vive na transexualidade, homossexualidade, ou qualquer outra cor da bandeira, existe jeito para você. E uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui, eu mesmo como sendo a mulher, a esposa hoje do Gabriel, é que o que vai consertar você, o que vai consertar o seu filho, o que vai consertar o seu amigo não é sexo. O que vai consertar a pessoa que está vivendo nessa crise de identidade, nessa crise de sexualidade, não é sexo. Gabriel não é hoje um homem de Deus convertido por minha causa, no sentido sexual, por eu ser uma mulher. Eu tenho certeza que outras moças apareceram na vida dele, talvez moças mais bonitas, talvez moças mais inteligentes, talvez pessoas que ele pudesse se relacionar de uma forma... Ele disse que não. Balançou assim. Pessoas que ele pudesse se relacionar, mas ele não quis. Então, eu creio que o que consertou o Gabriel não foi a minha aparência, não foi a minha imagem. Quem consertou ele foi o Espírito Santo de Deus. Ele não se casou comigo porque ele estava apaixonado por mim. Ele se casou comigo porque, em primeiro lugar, ele aceitou a Jesus. Ele deixou Jesus transformar a vida dele.
E eu posso dizer isso para você porque eu fui o instrumento de Deus usado na vida do Gabriel. Ele nunca nem sequer me beijou, ou tentou me beijar, ou ficamos porque estávamos envolvidos por uma paixão, por um desejo da carne, não. Ele tinha uma preocupação e isso era notório. Ele gostava muito de mim, me amava e ele nunca, jamais queria me machucar ou me ofender ou me ferir por estar confuso na sexualidade dele. Então, a gente não se aproximava de uma forma afetiva, romântica. A gente se aproximava no sentido espiritual e de amizade também. Acaba que era de uma forma afetiva, mas não tinha toque, não tinha ficada, nada disso. Então, eu quero te dizer que... Quando decidimos começar o relacionamento... Vou falar, amor. Eu quero te dizer que essa pessoa que está vivendo isso não é safadeza, não é porque falta mulher ou porque falta um homem para a mulher que está na transexualidade, não. Existe algo que só Deus pode mudar dentro dessa pessoa. E o Gabriel não se casou para se consertar, ele se casou porque ele já estava certo do que Deus havia feito na vida dele. Ele já tinha certeza que ele era um milagre. E ele não quis deixar passar, né, a oportunidade, porque eu, como missionária também, eu sei que Deus tem essa chamada na minha vida, eu viajo, vou para outros lugares, estados, e Deus me leva para um lugar, me leva para um outro lugar, e eu creio que também isso deixou o coração dele um pouco pensativo, vai que ela vai embora. E nós decidimos nos relacionar no ano passado, em outubro. Nós percebíamos que a gente nunca se separava, estava sempre junto, sempre os rolês juntos. Voltando a falar, né? Pessoas completamente diferentes. Gabriel é um skatista, de uma onda completamente diferente da minha, uma cultura completamente diferente, mas as nossas diferenças também cooperaram, porque hoje em dia eu pareço muito mais com ele até do que qualquer uma outra pessoa que esteja, às vezes, dentro de uma assembleia, de uma igreja. A gente é bem parecido, apesar de sermos diferentes, nós temos vários pontos de vista que são parecidos, procuramos andar em comum acordo. Hoje em dia, eu estou aprendendo a andar de skate por causa do Gabriel também. Então, temos uma aliança em Cristo e buscamos também gostar um pouco mais do mundo um do outro. Hoje em dia, o nosso mundo está muito mais parecido do que antes. Então, ano passado decidimos nos relacionar, oramos, perguntamos a Deus, ficamos com medo. Eu fiquei com medo de não ser a vontade de Deus. Eu fiquei com medo de estar fazendo algo errado. Eu fiquei com medo de estar muito envolvida com os meus sentimentos, no sentido de estar com uma carência emocional, por ele ser a única pessoa mais próxima a mim, como meu melhor amigo, antes do Espírito Santo, né? Então, depois do Espírito Santo, na verdade, né? O Espírito Santo é meu melhor amigo, depois vem o Gabriel. E aí, eu fiquei com medo de estar confusa, de estar me precipitando. Então, nós começamos a buscar a Deus. O Gabriel também tinha os medos dele, medo de não me satisfazer, medo de não conseguir ser um homem socialmente aceito pelas pessoas e por mim também. Medos que todos nós temos medos. Eu acho que até pessoas que não vivem na transexualidade, homossexualidade, estão se convertendo ao evangelho, elas também têm medo. Medo de casar com a pessoa errada. Quem não tem medo? E a gente estava nesse medo, nessa preocupação de estar fazendo algo que não fosse a vontade de Deus, mas fosse algo dos nossos sentimentos. E oramos, buscamos a Deus. Em algumas situações o Senhor se manifestou confirmando que essa era a vontade dele. Em várias circunstâncias. Tínhamos sonhos, orávamos, íamos à igreja também. Eu pedi várias vezes para que o Senhor tirasse o sentimento de amor do meu coração e o sentimento parece que ficava mais forte. Não sei se ele orou assim também, mas eu orava. E em outubro do ano passado, em outubro de 2022, nós escolhemos ficar juntos. E eu falei para o Gabriel, Gabriel, eu tenho uma aliança com Deus. Desculpa. Eu não vou namorar ninguém. Porque quando eu me converti, eu falei para Deus que eu não iria namorar ninguém, eu iria casar. Então saiba que eu não estou namorando você. A gente está noivo. E em breve, se essa for a vontade de Deus, nós vamos casar. E esse ano, agora, nós decidimos que iríamos casar. Casamos recentemente. E eu louvo a Deus porque o Senhor nos surpreendeu
O Senhor alegrou nosso coração. Deus nos deu muito além daquilo que nós podíamos pensar, imaginar. Deus nos surpreendeu. Moramos numa casinha simples ainda no momento, mas tudo que você imaginar das coisas, geladeira, fogão, cama, das coisas simples às maiores, nós ganhamos vários presentes. E Deus, Ele é Deus que surpreende. E eu estou muito feliz com o Senhor por tudo que Ele está nos mostrando, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu não sei se eu cortei alguma parte da história, mas a gente pode continuar falando mais sobre o nosso testemunho em alguns outros vídeos. Gabriel depois pode gravar outros vídeos para falar um pouco mais. Vocês podem perguntar algumas coisas também, depois a gente pode vir juntos responder. Deus tem nos surpreendido e eu agradeço a Deus porque o Gabriel faz parte também da minha caminhada. Ele faz parte da minha história. Antes eu caminhava como uma missionária sozinha, viajava para alguns lugares, levava a palavra de Deus para as pessoas e eu me sentia que algo me faltava. E eu sempre pedia que Deus completasse essa parte que me faltava. E Deus me deu o meu esposo, Deus deu o Gabriel. E ele é muito útil para mim na obra e eu creio que eu seja útil também para aquilo que Deus tem na vida dele. E hoje nós somos um só em Cristo. Se vocês acham que a história é perfeita, aquela história de princesa e príncipe, não. Existem dificuldades. E nesse período de dificuldades, o Gabriel tinha os medos dele de não conseguir me suprir. Eu tinha medos também de ele não conseguir me suprir de alguma forma. Eu tinha medo da gente ficar frustrado. Mas o Senhor é bom. E nós colocamos todos os nossos medos e frustrações nas mãos de Deus. Eu acho que, independente da orientação sexual da pessoa, das fraquezas que ela tenha, você que tem um problema na sua sexualidade e quer estar em Cristo, casar com uma mulher de Deus, ou casar com um homem de Deus, não dê o seu corpo, não dê a sua vida, não dê a sua mente para quem não está disposto a lutar com você. E uma coisa que o amor faz é acreditar. E por mais que nós tivéssemos medo, eu acreditava no amor de Deus por mim e no amor de Deus por ele, e eu creio que vice-versa. E nós temos crescido na graça de Deus. Nós temos crescido no amor, nós temos crescido em várias áreas e eu falo que é possível sim você casar com uma pessoa que saiu da transexualidade, é possível. E uma das coisas que eu estava conversando com o Gabriel é que eu acho que muitas mulheres não falam sobre isso, mulheres que casaram com homens que saíram da transexualidade ou homens que casaram com mulheres que saíram da transexualidade ou homossexualidade. Existem dificuldades sim. Não é tudo perfeito e maravilhoso. Nós temos conflitos emocionais, temos guerras emocionais, mas eu creio que o casal que ora, ele vence. Nós oramos, eu pergunto, eu falo, Gabriel, tá tudo bem com você? A gente conversa muito, ele conversa comigo. Às vezes nos desentendemos de algumas formas, acontece isso com todo mundo. Mas a gente procura sempre saber da saúde emocional e espiritual do outro. Procure saber da saúde emocional e espiritual da pessoa que você se relaciona. Às vezes a pessoa que você se relaciona tem um problema na sexualidade e você nem sabe. Ela está se escondendo, ela está escondendo o que ela sente, ela está escondendo os desejos dela. E uma outra coisa que me fez também aceitar esse amor do Gabriel por mim e o meu por ele, o nosso amor, é eu saber da história dele. Me fez ficar mais tranquila, porque às vezes nós ficamos procurando pessoas perfeitas e para termos um relacionamento, um casamento perfeito, e casamento perfeito não existe. O casamento perfeito, eu creio que seja o casamento onde há humildade, onde há quebrantamento contínuo. Se você estiver disposto a se quebrantar diante de Deus, a se humilhar diante do Senhor e ser humilde para perdoar e receber o perdão da pessoa que está ao seu lado, eu creio que sim, esse pode ser um relacionamento perfeito, um relacionamento cheio de imperfeições, mas que não há condenação, que não há culpa, não há orgulho, não há vaidade, mas há perdão. Meu amor me perdoa, eu te perdoo, e assim o relacionamento vai crescendo no poder e no amor de Deus. Então, uma das coisas que me fez aceitar esse amor, esse relacionamento, é que eu sei de onde o meu esposo veio. Eu não me envergonho de onde Deus o tirou e resgatou. Isso me faz crer mais no amor e no poder de Deus pela minha vida. Isso me faz crer mais no amor de Deus e no poder dele pela vida do meu esposo. Isso
me faz crer no que eu prego, no que eu acredito. Me faz acreditar que existem pessoas que estão completamente perdidas, mas que existe salvação para elas. Deus não quer só que você é transexual, que você é homossexual, que você viciado em pornografia, mas é super hétero. Deus não quer só simplesmente te tirar desse meio e te fazer uma pessoa infeliz. Deus quer te tirar disso e te fazer feliz. Então, eu acredito sim na libertação do Gabriel. Eu acredito sim na libertação de várias pessoas que conviveram nesse meio e convivem nesse meio. Eu acredito na libertação em várias áreas da nossa vida. E estar com Ele me faz crer mais em Deus, estar mais perto do Senhor. E me faz ser cada vez mais transformada, ser uma mulher melhor. Eu quero ser uma mulher melhor para o Senhor e para o meu esposo. Então, eu glorifico a Deus, porque eu sei de onde Ele veio. Às vezes nós nos vangloriamos por estarmos com homens super héteros ou mulheres super femininas, héteros também. E nós não sabemos o que tem dentro do coração, no sentimento dessa pessoa, porque elas estão muito bem mascaradas. E uma coisa que eu agradeço a Deus é saber onde Ele estava e poder ver agora onde Ele está. E eu sei que Ele está de fato em Cristo. E às vezes as pessoas têm, como eu posso dizer, preconceito. Eu nunca casaria com um homem que veio da transexualidade, um homem que tem problema com a homossexualidade. Eu nunca me casaria com uma pessoa assim. Mas você se casa com uma pessoa que vê pornografia, hétero. Você se casa com um cara que hoje ele casou com você e depois ele vai te trair com uma outra mulher. Tudo é traição, mas as pessoas pensam que é mais vergonhoso para uma mulher ser traída com outro homem. Mas se um homem trai uma mulher com outra mulher, é menos vergonhoso? Não, tudo é traição. Tem a ver com falta de fidelidade. Então, você moça, você rapaz, que está gostando de uma pessoa, que está saindo dessa área, cuidado. Conversem, orem, vejam se isso é a vontade de Deus. Procurem conhecer um ao outro e, ao mesmo tempo que você tem que ter cuidado também, não seja... Não se limite, não seja... Acabei de usar a palavra, eu esqueci. Preconceituoso. Não tenha preconceitos. Ore ao Senhor, se pergunte se você vai suportar esse fardo, se você vai aguentar isso. Ore a Deus, busque sabedoria, procure conhecer um pouco mais do que essa pessoa enfrenta, para que você não venha a ser injusta com ela também. Uma das coisas que às vezes aconteciam muito comigo era o Gabriel me dizer: Kátia, eu me sinto injustiçado por você porque você não me entende, você não sabe de onde eu vim, você não sabe quais são as minhas limitações. E eu buscava, eu falava com Deus, eu falava: Deus, me mostra, me ensina, porque eu não entendo Ele. E eu orava, eu pedia esse entendimento ao Espírito Santo. Eu lia, buscava artigos, buscava vídeos, procurava saber como essas pessoas pensavam, como elas sentiam, para poder entender um pouco mais dele também, saber um pouco mais do que ele queria me transmitir, do que ele sentia. Não iria entender na totalidade, mas eu iria pelo menos saber, de alguma forma, como me expressar, sem preconceito, sem ser grosseira, sem ser dura. E Deus foi me ensinando e me ajudando, mas eu ainda digo que Ele continua me ajudando. Deus continua me ajudando. E eu creio que a cura está em Jesus. Você também, rapaz e moça, que querem logo se relacionar com uma pessoa do sexo diferente, do sexo oposto, para sair de onde você está, não faça isso. Você vai se ferir, você vai se machucar, você vai se agredir. A libertação está em Cristo. Só faça isso, se relacione com uma moça, homem e moça, se relacione com um rapaz quando você se sentir que é o tempo, que é o momento e que vai te fazer bem. Porque quem vai te libertar não vai ser uma pessoa do sexo oposto. Quem vai te libertar vai ser Jesus. Não estamos casados porque eu quis casar com ele para ele ser liberto. Não, eu estou casada com ele, eu me casei com ele porque eu vi a libertação dele e porque eu criei que ele iria continuar sendo liberto dia após dia. Porque ainda existem algumas áreas que Deus está trabalhando na vida do Gabriel. E existem algumas áreas que Deus também está trabalhando na minha vida. Porque à medida que ele é liberto, eu também sou liberta.
Todos nós que aceitamos a Cristo, nos convertemos, estamos passando por um processo de santificação, de libertação. Isso é diariamente. Não interessa, porque a pessoa é uma pessoa com um problema na sexualidade. Ela é uma pessoa que não é hétero-cis, mas ela tem o problema na libertação dela, que ela tem que ser liberta sim, mas todos nós temos problemas, todos nós temos que ser libertos de alguma coisa. Então, acho que é isso. Não sei se eu tenho mais coisa a dizer, a falar. Eu espero que tenha conseguido falar de uma forma clara, simples. E, como eu disse, se vocês quiserem saber de alguma coisa, nós vamos continuar orando, eu e o Gabriel. Queremos falar de mais assuntos que eu acho que não são falados. Todos temos dificuldades, mas essas dificuldades são sanadas em Deus. Mais uma vez eu quero repetir. Mãe, pai, não ore pedindo a Deus que o seu filho se case. Ore pedindo a Deus para que o Senhor Jesus entre na vida deles e que ele se revele de uma forma poderosa, de tal ponto, de tal maneira, que essa pessoa não queira mais voltar atrás para o mundo. Então, ore para que essa pessoa, para que esse seu filho, para que essa filha tenha um encontro com Jesus. Casamento não salva ninguém, casamento não liberta ninguém. Hoje eu e Gabriel estamos casados, mas precisamos continuar debaixo da proteção de Deus para que quando chegar aquele grande dia do arrebatamento, nós possamos ser recolhidos pelo Senhor Jesus. Então, essa é uma parte da nossa história, uma etapa da nossa vida. O seu filho vai ser liberto, a sua filha, quando encontrar Jesus. Não queira achar que porque aconteceu com um de uma forma, vai acontecer com o outro. Tem pessoas também que não querem se casar. Tem pessoas que não vão encontrar prazer num cônjuge, vão conseguir se casar rapidamente, ou vão conseguir constituir família. Isso é triste ou pode não ser triste também, porque tem pessoas que não nasceram para o casamento, tem pessoas que não querem se casar, tem pessoas que se sentem bem e plenas sozinhas, solteiras, tem pessoas que elas encontram a alegria, o prazer e a satisfação em terem bons amigos, em terem a companhia de um pai, de uma mãe, em se realizarem profissionalmente, ministerialmente, e elas não estão procurando um prazer no sentido de terem uma pessoa ao lado delas, e elas conseguem se sentir bem, se relacionar bem, sozinhas, com Deus mesmo. Então, não julgue essa pessoa, se ela saiu da transexualidade, da homossexualidade, ou você mesmo, que saiu dessa área e está triste porque não consegue sentir nada por ninguém, não se force a isso. Você vai se machucar, se ferir, você vai se punir, você vai se agredir, e essa não é a vontade de Deus. Mas é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus continue falando com vocês de uma forma especial no canal do Gabriel. Também tem um canal e eu quero postar esse vídeo lá para que as pessoas possam conhecer do que Deus faz nas nossas vidas. Temos pessoas completamente diferentes na nossa caminhada, no sentido de... Eu sou uma ministra na igreja, prego a palavra de Deus, e o Gabriel também está no mesmo contexto, estamos na igreja juntos, mas eu tenho mais essa pegada pentecostal, então no meu canal tem pessoas que ouvem a palavra de Deus com pregação mesmo. Eu quero que essas pessoas escutem também esse testemunho e que edifique a fé delas, a vida delas, e edifique a vida de vocês também. Que Deus os abençoe. E eu espero que vocês tenham entendido a nossa proposta. Amém? E fiquem na paz de Deus.